Estados da região norte estão entre os que mais registraram aumento do número de denúncias de violação dos direitos humanos. O governo federal avalia que a população está mais consciente dos seus direitos. Esse é um dos assuntos do Amazônia News de hoje, que vai trazer também. Em Manaus acontece a apresentação dos vencedores amazonenses dos prêmios Samuel Benchimol e Banco da Amazônia 2012. Capital amazonense ganha a 6ª farmácia gratuita instalada ao lado de uma unidade básica de saúde da família. E ainda, nesta edição você confere como foi a comemoração do Dia do Palhaço, realizado pela Secretaria de Cultura do Amazonas e a Associação dos Artistas Circenses do Estado. Manaus, 11 de dezembro, o Amazônia News está no ar. Bom dia, em Manaus, 8h01. Estados da região norte que estão entre os que mais registraram aumento do número de denúncias de violação dos direitos humanos. O governo federal avalia que a população está mais consciente dos seus direitos. O nosso serviço é esse, atender ligações de pessoas como você, que estiver em situação de sofrimento, sofrer alguns maus tratos, abuso sexual, espancamento, abandono, bullying, discriminação. De janeiro a novembro deste ano, o Disque Direitos Humanos recebeu 155 mil denúncias, 77% a mais que no mesmo período do ano passado. O crescimento foi maior no Amapá, seguido do Acre. Em Roraima, o número de denúncias cresceu 104%. No Amazonas, 68%, Tocantins, 58%, Rondônia, 57% e Pará, 52%. As crianças ainda são as maiores vítimas, mas as denúncias de violência contra idosos e pessoas com deficiência estão crescendo. Pela característica da faixa etária, elas são muito vulneráveis. Elas ainda precisam que nós adultos, que todo o sistema de garantias de defesa defenda os seus direitos. A central do Disque 100 recebe cerca de 700 ligações por dia. Aqui, as denúncias de violações dos direitos humanos são examinadas. E o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou dados da Amazônia Legal. A região que abriga o bioma mais extenso do país também apresenta solo com baixa fertilidade. Na Amazônia Legal vivem em torno de 24 milhões de pessoas, distribuídas em 770 nos estados Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão. A região abriga todo o bioma Amazônia, o mais extenso do Brasil, que corresponde a 1/3 das florestas tropicais úmidas do planeta, detém a mais elevada biodiversidade, o maior banco genético e 1/5 da disponibilidade mundial de água potável. Os dados sobre o solo surpreendem. A floresta amazônica apresenta baixa fertilidade. Já os solos próprios para o plantio são encontrados somente nas grandes planícies e nos altos rios Juruá e Purus, precisamente na parte relativa ao estado do Acre. Vencedores amazonenses dos prêmios Samuel Benchimol e Banco da Amazônia 2012 se apresentaram em Manaus. O objetivo do projeto é levar educação profissional pelos municípios da Amazônia, atendendo cidades ribeirinhas do Amazonas, Pará, Acre e Rondônia, através de um barco-escola chamado Samaúma 1 e 2, que entrou em operação este ano. O projeto foi um dos premiados no concurso Professor Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente. Entre as premiações é uma das mais bonitas, porque você mostra diretamente quais são os projetos de educação na região amazônica, quais deles deram certo. E o interessante é que no âmbito do prêmio, dois projetos de barco-escola ligados à questão de barcos ganharam o prêmio esse ano. Um deles é apresentado pelo Senai, que é o projeto Samaúma. O projeto, que foi apresentado nesta segunda-feira em Manaus, ganhou na categoria Suporte ao Desenvolvimento Regional Educação. Foi a primeira vez que a gente participou do Prêmio Samuel Benchimol, ficamos com o 2º lugar, ou seja, é uma premiação que nos deixou muito satisfeitos nos serviços produtivos estruturantes. Então,
Para nós foi uma surpresa, agradável surpresa, o reconhecimento da comissão julgadora com relação à qualidade e o apelo social que o projeto tem. O estado do Amazonas possui 2 novos secretários. Afonso Lobo e a deputada federal Rebeca Garcia foram escolhidos para assumirem os cargos. A cerimônia de posse aconteceu nesta segunda-feira. O auditório da sede do governo ficou lotado por políticos e familiares dos novos secretários. Na cerimônia estiveram presentes o superintendente da SUFRAMA e o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Alessandro Teixeira. Espera Abraim, que esteve à frente da Cefaz por 9 anos, dá lugar a Afonso Lobo, que é funcionário deste órgão há 23 anos. Porque o objetivo preponderante da Secretaria de Fazenda é aumento de arrecadação e redução do gasto, para que nós possamos disponibilizar mais recursos para o investimento. Investimento é o que fica de infraestrutura, é o que promove, digamos assim, um gasto saudável para a economia. Rebeca Garcia deixa a Câmara dos Deputados para assumir a Secretaria de Governo do Estado. Já na posse, falou sobre os novos projetos. Existem sempre aqueles projetos que a gente pretende apresentar ainda para o governador, colocar sob apreciação do governador, mas o que é importante nesse momento e fundamental é dar andamento aos projetos do programa que foi apresentado na campanha do governador Omar Aziz. Entre os projetos está a cidade universitária, que está orçada em mais de 300 milhões de reais e deve funcionar no município de Iranduba, distante 27 quilômetros de Manaus. E é fundamental ter sido escolhido um município que ao mesmo tempo está perto da administração, mas é o interior do estado. Então eu tenho certeza que é um projeto que nós vamos ter que estar debruçados diariamente em cima e vamos trabalhar muito, porque é uma exigência do governador Omar Aziz que a cidade universitária saia até o dezembro de 2014. Ter uma cidade limpa é o desejo de muitos cidadãos, principalmente próximo às festas de fim de ano. Pensando nisso, o trabalho de limpeza das principais avenidas de Manaus foi intensificado. O trabalho manual começa cedo. O efetivo da Secretaria Municipal de Limpeza Pública se divide em equipes para capinar e varrer as principais vias da cidade. A operação tem o intuito de preparar as ruas para as festas de fim de ano, onde o lixo tem um acréscimo de 7% a 10%. Devido à limpeza que o cidadão faz nas suas residências, compra de algum eletrônico, algum eletrodoméstico, né? Então a gente já espera, é tudo normal, a gente já espera esse final de ano já esse aumento. O trabalho é contínuo durante todo o dia, inclusive à noite. A gente pede que a população também tenha um pouquinho de paciência na limpeza das avenidas, em questão do trânsito, em questão dos pedestres que estão passando pelas calçadas, que reduz a velocidade quando vê as equipes trabalhando, que tenha um pouquinho de paciência, que todo o material que está sendo gerado durante o dia, ele vai ser removido durante a noite. Mas para essa ação ter um resultado positivo, é preciso conscientização da sociedade. Que acondicionar bem o seu resíduo em saco resistente, botar próximo do horário em que o caminhão vai passar para fazer o recolhimento. E qualquer dúvida, entrar em contato com a Secretaria, através do Disque Limpeza, que é o 0800 092 6356, que a gente vai instruir como resolver o problema da geração de lixo na sua residência. A Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, disponibilizou nesta segunda-feira, dia 10, o gabarito das provas do Sistema de Acesso ao Ensino Superior, o SAES. O exame foi realizado no último domingo, dia 9, e oferece 250 vagas à Escola Superior de Tecnologia. Os candidatos podem acessar as informações no site da instituição, uea.edu.br. Confira agora a manchete do Jornal do Comércio desta terça-feira. SUFRAMA mantém redução da TSA para setor de 2 rodas. A SUFRAMA anunciou ontem, durante a última reunião do CAIS, Conselho de Administração da SUFRAMA, realizada na sede da autarquia, a decisão de prorrogar a medida que reduz em 50% o pagamento da TSA, taxa de serviço administrativo. Tarefa paga mensalmente pelos empresários do Polo Industrial de Manaus à autarquia, dos 13 fabricantes de bens finais do segmento de 2 rodas. Os dirigentes da autarquia chegaram à conclusão de que o polo de 2 rodas precisa de pelo menos mais 6 meses para se reerguer da crise de acesso ao crédito vivida este ano pelos fabricantes do setor.
A medida que desonera a TSA entrou em vigor no início de setembro deste ano e deveria valer até o final deste mês. No entanto, de acordo com o titular da Superintendência, Tomás Nogueira, o primeiro prazo não foi suficiente. Segundo ele, o novo prazo, que tem validade até 30 de junho de 2013, não será estendido novamente. No próximo bloco, Manaus ganha 6ª farmácia gratuita. 8h10, nós voltamos já.